Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre trabalho e energia. E aí, como encerra essa semana, hoje nós vamos falar sobre trabalho e energia, e na próxima semana eu vou colocar esse conteúdo de energia dentro da biologia, tá certo? E a gente vai ver a energia do corpo humano, a potência de um coração, por exemplo, tá? A gente vai trabalhar muita coisa dentro da biologia. Nós vamos falar sobre trabalho, nessa primeira parte da aula, de uma força constante, de uma força variável e os tipos do trabalho de outras forças, né? Força peso e força elástica. Bem, então, o que é trabalho? Primeiramente, vamos conceituar o que é trabalho, tá certo? Quando você fornece energia ao corpo, para que esse corpo realize um certo deslocamento, então você realizou um trabalho. Se você tira a energia de um corpo, enquanto esse corpo está realizando um deslocamento, você também está realizando um trabalho. Então, o trabalho, digamos que ele está relacionado com a quantidade de energia que você fornece ou retira de um sistema, para ele, enquanto ele realiza ou para que ele realize um deslocamento. E aí o trabalho ele pode ser expresso pelo W, né, trabalho em inglês, ou por essa letrinha aí que é o tal, do alfabeto grego, certo? Eu costumo representar pelo tal, mas vocês podem encontrar nos livros pelo W. Então, por exemplo, se eu chuto uma bola e essa bola começa a se mover, é porque eu apliquei uma força nessa bola e eu passei uma certa energia, eu coloquei uma certa energia nessa bola. O ato de ter colocado, de ter fornecido energia a essa bola, então significa que eu realizei, ela vai realizar um trabalho. Eu realizei um trabalho sobre ela, ela vai realizar um certo deslocamento. Essa bola, ela vai parar ou ela vai se mover para sempre? Digamos que não tenha nada na minha frente. Um campo de futebol enorme. E aí eu vou chutar essa bola. Essa bola não vai se mover para frente. Para sempre, desculpa. Uma hora ela vai parar. Por que ela vai parar? Aí você pode me dizer, professor, ela vai parar porque acabou a energia dela. Concorda? Acabou a energia dela. Mas por que acabou a energia dela? O que fez ela acabar a energia? Quem fez ela acabar a energia? Porque ela estava indo de encontro a outra força. Ela estava indo de encontro a uma outra força. Exatamente. E que força era essa que estava atrapalhando, interferindo nesse movimento? É o atrito. Conforme essa bola vai se movendo, ela vai batendo no chão, ela vai esfregando no chão e ela vai atritando. E esse atrito faz com que ela perca energia. O atrito transforma a energia em calor. Uma prova de que o atrito o atrito faz com que a energia seja convertida em calor. Uma prova disso é quando você, por exemplo, se você desce no toboágua ou no escorrego e sobra numa curva, só que nessa curva, nessa parte da curva que você passou, não tem água. E aí você passou pela curva e não tinha água. Queima. Exatamente. Exatamente. Tá certo, Edson. Exatamente, Maria Lúcia. Queima. O atrito da sua pele com aquele plástico, com aquela, geralmente de fibra, né? Vai queimar. Esse atrito vai fazer com que vai lhe frear, primeiro, porque parte da sua energia, essa energia de velocidade vai ser convertida, vai ser perdida em calor pelo atrito. Então eu digo que esse atrito, ele realizou um trabalho no seu corpo. E esse trabalho que o atrito realizou foi negativo. O que significa dizer que ele realizou um trabalho negativo? Significa que ele retirou a energia do seu corpo. Beleza? Então, o trabalho ele pode ser eu posso fornecer energia ou eu posso retirar energia. Aí a gente costuma dizer, a energia não se cria nem se destrói, ela apenas se transforma. Por isso que eu disse que o atrito, essa força de atrito, vai realizar um trabalho negativo, fazendo com que a energia seja convertida em calor, certo? A energia vai ser perdida na forma de calor.
Tudo bem? E o trabalho ele depende do deslocamento, não depende da distância. Como assim, professor? Deu uma falhada agora na minha voz. Tem um pedacinho de madeira aqui. Para que eu saia dessa ponta para essa ponta, eu posso seguir este, digamos que aqui é a sua casa, aqui é a casa do boy, ou da sua boy, ou do seu boy. E aí você vai sair da sua casa e vai na casa do boy. Beleza? E você tem dois caminhos. Ou você arrodeia por aqui, ou você arrodeia aqui por baixo. Você vai arrodear aqui por cima, porque tem uns gatinhos ali que você fica de olho também, né? Não estou dizendo que você está fazendo coisas erradas, entendeu? Olhar não tem problema não. Olhar não tem problema não. Então você vai sair daqui e vai, ó. Andou tudo isso daqui, chegou aqui. Chegou na casa do boy. Se você viesse aqui por baixo, a distância seria menor, tá? Se eu viesse aqui por baixo, a distância seria menor, porque aqui tem um negocinho aqui que vai causar uma diferença, beleza? Bem, embora a distância seja diferente, o deslocamento daqui até aqui, o deslocamento é o ponto que separa eles dois, ó. É como se eu pegasse uma linha reta aqui, ó. Se você pudesse ir para casa do seu boy, da sua boy, pulando os muros, passando por cima das outras casas aqui, ó, direto. Isso é o deslocamento. Então, o deslocamento é o mesmo, independente se você vai por cima ou por baixo. Digamos que essa linha reta aqui tenha 15 centímetros. Então, o deslocamento foi 15 centímetros, independente se a distância foi diferente. Então, o trabalho, no caso aqui, o trabalho realizado por você, andando até a casa da outra pessoa, vai ser o mesmo se você for por cima ou se você for por baixo, porque o deslocamento foi o mesmo, tá bom? Outro exemplo, você vai subir um prédio, e aí você tem alguns IFs, tem uns prédios, né, são prédios de primeiro e segundo andar, e aí você tem a oportunidade de ir ou pela escada ou pela rampa. Se for pela rampa, você vai num zigue-zague grande. Se for pela escada, a distância percorrida é menor. Mas no final das contas, quando chega lá em cima, a altura percorrida, que é o deslocamento, foi a mesma nas duas situações. Alguns têm a impressão de que se for pela rampa, você vai cansar menos, porque você vai gastando a energia lentamente. E se você for pela escada, você vai gastar a energia de uma vez só. E aí, porém, no final das contas, a energia gasta. O trabalho realizado foi o mesmo, tá bom? O trabalho é dado por esta equação, que é força vezes deslocamento. Trabalho é a força aplicada vezes o deslocamento do corpo. Então, esse trabalho, ele é positivo se eu forneço energia para o sistema. E quando é que eu forneço energia para o sistema? Quando eu aplico uma força no mesmo sentido do deslocamento dele. Então, eu aplico uma força para frente e o objeto está se deslocando para frente. Ou seja, veio uma bola, alguém chutou uma bola para mim, e eu aproveito o embalo dessa bola e chuto também. Então, eu apliquei uma força no mesmo sentido do deslocamento dela. Então, eu realizei um trabalho positivo. Agora, essa bola está se movendo, mas o atrito aqui no chão está atuando no sentido contrário, está freando essa bola. Se o atrito está atuando no sentido contrário, está freando essa bola, então o atrito está roubando energia. Então ele está realizando um trabalho negativo, ou que eu chamo de trabalho resistente, tá certo? Quando é positivo, esse trabalho eu posso chamar de potente ou motor, e quando ele é negativo, esse trabalho eu chamo de resistente. É um trabalho realizado por uma força que resiste ao movimento. Outro exemplo é quando se você saltar de paraquedas, vai atuar uma força de resistência do ar para cima, né, sempre contrária ao seu movimento, que quanto maior tiver a sua velocidade, maior vai ser o valor dessa resistência do ar. Então vai chegar uma hora que você não consegue mais aumentar a sua velocidade, porque a resistência do ar está realizando um trabalho negativo, está tirando energia do seu corpo. E aí você passa a cair com velocidade constante. Quem anda de moto sabe como essa resistência do ar influencia no movimento.
Se eu tomar Bicicleta também, professor. Aqui venta muito, quando a gente vai pedalar, o vento impulsiona você para trás. Eu já desisti várias vezes porque eu não consigo colocar a força necessária para pedalar. Exatamente, exatamente, cara. Levei um susto da bexiga da boca agora, quando você abriu o áudio, viu? Mas é exatamente isso. Quando você, dependendo, e aí tem uma coisa importante, Carla. Depende se você está indo ou voltando, porque às vezes se você for no sentido contrário ao vento, indo de encontro ao vento, né? Essa resistência do ar tira muito sua energia e fica realmente muito cansativo para você andar. Mas se você vier no sentido do vento, aí você vem tranquilo. Que, no caso, se eu viajo de Macau para Natal, ou o contrário, o ar, ele sopra, o vento, na verdade, ele vem em direção a Macau, né? Natal, Macau. Então, quando eu venho de Natal para Macau, a viagem é tranquila. Agora, se você vier de moto, e aí você consegue ver isso no consumo do carro. De Natal para Macau, o carro vai consumir menos, porque o vento está a favor. E quando eu volto para Natal, o carro vai consumir mais, porque o vento está contra, ou seja, realizando um trabalho negativo, tirando energia do meu sistema. E quando você vem de moto, você consegue perceber isso, e muito. Né? Indo de Natal para Macau, você consegue viajar a 100 km por hora, digamos, tranquilamente. Mas quando você vê o contrário, você faz um esforço muito grande para se manter nessa velocidade. É muito cansativo. A moto, eu vou exigir mais da moto, eu vou consumir mais energia, ela vai ter que ter muito mais potência para conseguir fazer o mesmo trajeto com a mesma velocidade, tá certo? Então, isso é trabalho, beleza? Isso é trabalho. É a quantidade de energia que você fornece ou retira de um sistema. Eu acho que está ficando claro para vocês, né? Quando a gente trabalha de uma forma assim mais próxima do seu dia a dia, eu acho que vocês conseguem entender melhor. Agora, se a força que eu aplico, ela é perpendicular ao sistema, ao deslocamento, a essa força ela não realiza trabalho. Como assim? Se você amarrar uma pedra numa corda e começar a girar, a força que essa corda faz na pedra não realiza trabalho. Porque ela não está fazendo com que a pedra se desloque na direção dela. A pedra vai estar sempre aqui, ó, circulando, e a força vai estar sempre aqui aplicando para o centro, apontando para o centro. Então, ela não realiza trabalho porque ela não consegue deslocar o corpo na sua direção, tá certo? Então, sempre que eu tenho uma força perpendicular ao deslocamento do corpo, essa força ela não realiza trabalho. E aqui eu posso considerar também, por exemplo, quando você está sentado na sua cadeira, na sua rede, nesse momento. Tem uma força-peso que aponta para baixo e tem uma força, na rede não, mas se você está na cadeira, tem uma normal para cima, tá certo? A força-peso que você aponta, que você aplica no chão e que o chão aplica em você, ela não está realizando trabalho porque você não está se deslocando no sentido dela. A força normal, que é a força que o chão aplica em você, ou que a rede aplica em você, essa força de contato, também não está realizando o trabalho porque ela não está fazendo você se deslocar nesse sentido, tá bom? Então, a força-peso e a força normal possuem um trabalho, não realizam trabalho, tá? O trabalho delas é zero. Sempre que você tem um gráfico, força em função do deslocamento... Professor? Homem do céu, velho. Que diabo é? Eu tô me... Diga, Caio. Então a força, ela só realiza trabalho quando realiza deslocamento, de certo modo, não é isso? Exatamente. Ok, é só isso. Vou anotar aqui, tchau. Você tá colando já, né, boy? Oi? Já tá colando na atividade, é? Não, tô anotando as coisas, né? Quando a Quem pessoa não... é que tava colando? Tinha alguém que tava colando na outra vez que eu fui falando, o cara já foi pegando as dicas para responder a atividade. Mas, mesmo, a ideia é essa, que vocês já vão respondendo, né? Conforme eu vou falando. É porque é muito teórico. Física, para mim, é um pouco difícil porque é muito teórico e é muito cálculo. Aí eu só consigo anotando. Se eu não anotar tudo que só falou agora, esqueço. Mas tem que ser assim. Para mim, essa é a melhor forma de se estudar. Eu sempre estudei assim.
anotando tudo que o professor falava, porque por mais que ele me entregue o material, não tem no meu material que ele mandou algumas observações e curiosidades que ele vai dizer. Então, por exemplo, biologia, eu não gostava de biologia, mas eu só tirava, minha nota era sempre boa, né? Era sempre acima da média. Eu nunca tirava nota abaixo da média em biologia. Porque eu lia, eu anotava e eu lia, embora eu não gostasse, eu tinha um preconceito com a professora, besta, desnecessário, mas, embora fosse uma ótima professora. Mas eu chegava em casa e ia ler as observações e decorava o nome lá, entendeu? E é isso. É você montar o seu esquema de estudo. Muito bem. Aí, professor, aí no caso, a gravidade. Quando o senhor falou que a gravidade não exercia trabalho porque a pessoa estava na rede, não é isso? Beleza. Mas se eu tivesse em queda livre num poço, então, no caso, ele estaria exercendo trabalho, não é isso? Que estaria exercendo deslocamento. Exatamente, Caio. Perfeito. Eu vou falar sobre isso ainda, mas você está perfeito na Certo, sua tá observação. certo. Pode continuar, professor. Certo. Então, se você tem um gráfico, trabalho em função, força em função do deslocamento, sempre que você tiver um gráfico, se esse cara do gráfico puder ser multiplicado por esse em alguma equação, a área desse gráfico ele representa o resultado dessa equação. Por exemplo, aqui eu tenho força e aqui eu tenho deslocamento. Eu sei que força vezes deslocamento é trabalho. Então, a área desse gráfico vai dar trabalho. Isso é uma dica importante. Lá no meu canal eu fiz um vídeo só falando sobre análise de gráficos. E isso é importante para vocês levarem para o resto da vida de vocês, quando forem fazer concurso ou caso faça Enem de novo. Tá? Se esse cara puder multiplicar esse cara em alguma equação, o resultado desta equação representa a área do gráfico. Então, força vezes deslocamento é impulso. Então, a área desse gráfico é o impulso. Se vocês olharem nesse primeiro gráfico aqui, ó, a área desse gráfico aqui é um retângulo. Então, para eu saber quanto... Impulso não, desculpa, trabalho, tá? Então, para eu saber quanto é o trabalho realizado aqui, ó, é só eu pegar a área de um retângulo, que é base vezes altura. Aqui é a mesma coisa, só que a força é negativa. Então, esse trabalho vai dar negativo. Base vezes altura. Quando é constante a força, é fácil, né? Porque dá para você jogar na equação, nem precisa do gráfico. Mas se não vier a força constante, vier variável, como esse gráfico aqui, ó. Então, eu tenho que fazer a área desse cara de cima, que é um trapézio, e a área desse cara de baixo, que é um triângulo. Então, por exemplo, vamos pegar a área do triângulo, dizendo que eu peguei um gráfico, força em função do deslocamento. Eu sei que a área desse gráfico representa o trabalho, a questão pediu. Determine o trabalho realizado. Eu vou fazer a área do gráfico. Que gráfico é esse? É um triângulo. Qual é a equação do triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Então, o gráfico pode vir de diversas formas. Por exemplo, esse aqui, ele veio um trapézio. E aí eu vou fazer a área do trapézio para calcular esse trabalho. Qual é a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Mas para vocês, na atividade, eu coloquei só um triângulo, tá bom? Deixa eu só pegar aqui, bem rapidinho. Então, se eu tenho um gráfico, deixa eu ver aqui a melhor forma de escrever. Tá. Força em função do deslocamento. Ops, aqui. Baixa aqui, gato. Baixei demais. Fica assim mesmo. Oh, coisa chata. Digamos que o gráfico tenha dado isso daqui, ó. Triângulo. Então, se eu fizer a área desse triângulo aqui, eu tenho o meu trabalho. E qual é a área de um triângulo? A área de um triângulo é dado em base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Beleza? Opa. Aqui. Pronto. E aí, é só pegar os valores. Quanto que vale a base aqui? Digamos que a base aqui vale 10. Digamos que a altura aqui vale 10 também.
Então, vou pegar aqui, ó, base 10 vezes altura 10, dividido por 2. Então, 10 vezes 10, 100, dividido por 2, 50. 50 joules, que é a unidade de trabalho. E aí, ó, entra exatamente o que Caio falou, trabalho da força-peso. O que é o trabalho da força-peso? O trabalho da força-peso é o trabalho realizado quando você levanta ou abaixa um objeto pela força-peso. Se eu soltar esse objeto aqui, quem vai puxar esse objeto para baixo é a força-peso. Então, essa força-peso vai realizar um trabalho puxando ele para baixo. Aí, uma observação. Eu posso tanto erguer um objeto quanto baixar um objeto. Se eu soltar esse objeto aqui, ele vai cair espontaneamente. Se eu levantar, eu estou indo contrário a esse movimento natural e espontâneo desse corpo aqui, não é assim? Então, quando eu levanto, essa força, por estar levantando, ela é negativa. E por estar descendo esse trabalho, o trabalho para cima é negativo e para baixo esse trabalho é positivo. Porque para baixo ele está indo no mesmo sentido da força-peso, tá certo? E quando eu estou em sentido contrário à força-peso, eu estou levantando e a força-peso está para baixo, esse trabalho é negativo. E aí eu coloquei 3 situações diferentes, ó, A, B e C. A bolinha descendo numa rampa, em linha reta ou em um escorrego. Nas 3 situações, a altura é a mesma, independente de como essa bolinha vai chegar lá embaixo, a altura é a mesma. Então, se a altura é a mesma nas 3 situações, o trabalho realizado também é o mesmo. E esse trabalho, como o trabalho é força vezes deslocamento, aqui eu estou erguendo e é o trabalho da força-peso, então a força, quem vai fazer o papel da força é o peso, e quem faz o papel do deslocamento é a altura. Nessa situação, só depende da altura. Independente como essa bolinha vai chegar lá, o trabalho é o mesmo, tá certo? Se vai em zigue-zague, se vai em linha reta, o trabalho vai ser o mesmo, tá bom? Porque só depende do deslocamento. E aí eu tenho o trabalho da força elástica. Quando você tem um corpo elástico, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa. Não. Tem meus cabelos, né? Não pus meus cabelos. Quando eu puxo e ele volta, eu realizo uma força, eu aplico uma força nele. Ou quando eu comprimo, eu estou aplicando uma certa força nesse corpo elástico. Então, se eu estico, eu aplico uma força e realizo um deslocamento, né? Então, eu realizei um trabalho. Se eu solto, ele aplicou a força contrária, realizou um deslocamento, eu tenho um trabalho, tá bom? Então, o trabalho da força elástica é referente o trabalho da força elástica se refere à força aplicada em corpos elásticos, como mola, como elástico, como a bola, por exemplo, que eu chuto e ela deforma e ela volta ao normal. Então, ela realizou um trabalho e voltou ao normal, tá bom? Então, trabalho da força elástica, que também é dado pela área do gráfico. Eu não vou me ater agora para não perdermos tempo e fazer confusão na cabeça de vocês, tá certo? Mas é a mesma coisinha, a área do gráfico, tá bom? Se eu tenho que subir a uma mesma altura, preste atenção, tá? Independente de como eu vou subir lá, se a altura é a mesma e se a massa do objeto é a mesma, não importa se eu vou em linha reta ou se eu vou em zigue-zague ou se eu vou aqui, ó. O trabalho é o mesmo, porque só depende da altura e da força-peso do corpo. Então, se o peso é o mesmo, a altura é a mesma, o trabalho é o mesmo. Outra coisinha, a força que eu faço realiza um trabalho positivo, já a força de atrito realiza um trabalho negativo, porque é contrário ao movimento. E essa força, esse trabalho é dado por força vezes deslocamento. Estou dando algumas dicas que vocês podem encontrar na atividade, tá bom? E mais uma dica que eu dei, dentro de leis de Newton,
eu disse a vocês que em um sistema com polias, quanto mais polias móveis eu acrescento no meu sistema, mais leve fica esse sistema. Então, eu disse a vocês que vocês podem, quem vai para a academia, sabe que dá para você fazer um certo exercício em equipamentos diferentes. E nos diferentes equipamentos que você for fazer o exercício, você vai ver que em cada um deles você vai pegar pesos diferentes. Né? Você vai pegar uma quantidade de barrinhas diferentes. Porque eles possuem um número de polias diferente. Quanto mais polias eu tenho no meu sistema, mais leve fica esse sistema, tá certo? Então, se eu tenho uma polia móvel, é como se eu reduzisse a força necessária para erguer esse objeto na metade. Da mesma forma, acontece se eu tentar... Eu vou puxar um objeto aqui em linha reta ou puxar esse objeto em uma rampa. Se eu puxo esse objeto em linha reta, a força necessária para erguer esse objeto é igual ao peso dele. Mas se eu puxo um objeto em uma rampa, digamos com 30 graus aqui, a força necessária para eu erguer esse objeto não é igual ao peso dele, porque o peso dele está para baixo. E eu vou fazer uma força igual a essa força-peso aqui, ó, que eu chamo de PX. E se a força for de 30 graus, se o ângulo for de 30 graus, a força que eu tenho que fazer para erguer esse objeto nessa rampa é metade do valor do peso dele. Ou seja, se eu tivesse um sistema onde eu pudesse puxar um objeto em uma rampa, em linha reta, diretamente, ou em linha reta usando uma polia móvel. E nas três situações, eu teria o mesmo trabalho realizado, porém, a força aplicada em linha reta, diretamente aqui, seria o dobro da força aplicada puxando em um plano inclinado ou puxando em um sistema com uma polia móvel. Tá certo, galera? Essa é uma dica bacana e importante. Então, eu vou parar agora essa parte de trabalho, te dar um intervalinho e volto daqui a pouco para entrar em energia, tá certo?